preparado para nós. Pai querido, eu não sei. Não é Ele que vai falar, mas é o Senhor que vai falar através da vida dele, Pai. Ó Deus, a tua igreja está aqui para ouvir o que o Senhor tem para nós. O Senhor deu uma palavra para cada um de nós. Nenhum de nós vamos sair de coração vazio, porque a tua presença é gloriosa e o passo do Senhor está preparado, Pai, para ser usado nas tuas mãos. Derrama o teu poder e da tua unção, Pai, e que nós ficamos em reverência para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Assim, eu agradeço pela palavra. Senhor Jesus. Amém. Mas nessa noite, somos todos juntos para a graça de Deus. Já cantamos, já adoramos. E possamos também meditar na palavra do Senhor. Hoje, a palavra do Senhor falou no meu coração em 2 Timóteo, do capítulo 3 em diante. 2 a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 adiante. A palavra do Senhor, ela disse dessa forma: dou graças por você, ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas, nosso reencontro, minha intimidade e alegria. Sua fé sincera, como a de sua avó Lloyd, de sua mãe Eunice. E sei que você lembro de sua fé sincera. Agora vai. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 5. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-la de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando pus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar ao outro sobre o nosso Senhor. Também não se envergonhe de mim, estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhes dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Jesus Cristo. E agora, Ele tornou tudo isso claro para nós, com a vida de Cristo, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim. Mas não me envergonhe, pois aquele que eu creio e tenho certeza que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que me foi confiada até aqui. Glória a Deus. Esse livro de Timóteo, quando a gente lê ele, só ele, parece que a gente está num bonde andando. Quando Paulo escreveu, ele estava preso. Ele não estava livre como nós somos hoje. Podemos adorar, cantar, tocar um instrumento. Paulo estava num momento muito difícil, não só para ele, mas para toda a igreja do Senhor. Havia perseguição, pessoas tinham preconceito. Todo o povo naquela época perseguia os cristãos. E Paulo, ele era um pregador da palavra. Glória a Deus. E mesmo com as perseguições, não impediram esse homem de pregar.
Ele não só pregava onde ele estava, mas ele viajava o mundo pregando. E ele começou uma viagem. Depois que ele chegou a Roma, ele foi lá para a Espanha, e neste contexto ele foi preso. Paulo não era um homem com muitas posses, então ele era um homem que dependia das pessoas. Quando ele podia, ele trabalhava, buscava o seu sustento. Mas agora, olha a situação, ele estava sozinho, em um país distante, preso. Ele estava nesse lugar frio, eu penso num lugar úmido, maltratado. E essa é a situação de Paulo. E é maravilhoso que nessa situação ele decide escrever uma carta. Esse homem chamado Timóteo, ele era também um pregador. Com Paulo ele fez viagens, a gente vê no livro de Atos. Eles rodavam todo lugar pregando as boas novas. Mas esse jovem Timóteo agora estaria sozinho. Porque Paulo, nessa situação, ele entendeu, eu creio que o Espírito Santo me falou, e já estava chegando a hora dele se encontrar com Jesus. Então, nesse sentido, ele fala, eu escrevi a carta a Timóteo. Timóteo, para Paulo, não era só um irmão, ele era um filho na fé. E esse homem, esse jovem chamado Timóteo, que Paulo tem muito afinidade, ele decide dar umas últimas instruções. Como um pai que vê que está de partida, que deseja por amor que o filho caminhe nos melhores caminhos, ele escreve essa carta a seu filho na fé, Timóteo. O que acontece em seguida é que aquele tempo estava muito difícil. Porém, Paulo tinha algo no seu coração: pregar as boas novas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Podia ser por perseguições, podia ser por sofrimentos. Isso não abalava a Paulo, pelo contrário. Conforme as pessoas vinham e tentavam impedir ele, eu creio que ele falava mais ainda, porque ele acreditava que essas boas novas do Senhor era algo que tinha poder para transformar o mundo. Glória a Deus. Está transformando e ainda vai transformar mais ainda. Aleluia, glória a Deus. Então, nesse momento, Paulo pega e manda uma carta a ele. Timóteo era um menino com história. A fé dele não vinha só dele. Ele tinha uma avó, como foi dito aqui, ele tinha gerações de crentes. Ele tinha uma avó, ele tinha uma mãe, e elas tinham algo que me chama a atenção. E Paulo fala com uma fé verdadeira. Glória a Deus, aleluia. Paulo sempre, quando fala isso, é porque ele está falando de uma confiança diferenciada. Essa fé que essas duas mulheres tinham, também é a fé que Timóteo tinha. Glória a Eu Deus. penso essas irmãs como as irmãs mais velhas de Timóteo que a gente conhece. São mulheres cheias de amor. Mulheres que estão, a todo momento, dispostas a ajudar, a ouvir, a aconselhar. E esse jovem Timóteo, ele herdou um ministério parecido. Ele era pastor, ele era mestre. Porém jovem, mas ele era um homem usado para pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então Paulo, vendo nesse olhar, eu tenho um jovem com uma fé sincera, uma fé verdadeira. Pastor, nesses tempos difíceis, ele não pode amolecer o caminho. Oh, Jesus. Porque as coisas de Deus, a gente não pode enfraquecer. Porque a gente não luta contra pessoas, a gente não luta contra qualquer coisa, contra governos, a gente luta contra coisas invisíveis. A gente luta contra aqueles que nos querem nos levar ao inferno. A gente luta todo dia com potestades, poderes invisíveis a nós, mas que operam nesse mundo. Então a gente olha uma sinceridade de Paulo, porque Timóteo não pode ser uma fé falsa. Porque a palavra de Deus fala que o diabo está ao nosso derredor a todo momento, mas a nossa redor está Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se esse inimigo que a gente não vê é tão forte,
Imagina o nosso Deus, porque o poder dele não é uma gota no oceano do poder de Deus. Sombra de Deus. Então, Timóteo, você tem que ser forte. Então, Paulo, nessa carta, vai encorajar o seu filho na fé. E depois, ele continua. E Timóteo, você tem que manter esse dom aceso. Pode estar perseguição. Naquele tempo, o governador se chamava Nero. Para vocês terem uma noção, ele, por ter uma parte pobre em sua cidade era Roma, ele atirou fogo nela. E esse fogo se alastrou como um fogo que não tinha fim e destruiu a cidade. E conforme essa cidade estava destruída, ele não falou, não fui eu. Olhou o que estava acontecendo e falou, foram os cristãos. Então os romanos criaram um ódio pelos cristãos, porque eles atiraram fogo, destruíram a Roma, a capital do mundo na época. É nesse contexto que Paulo fala para Timóteo, você tem que ser forte. Oh Deus, aleluia. Timóteo, você tem que ser forte. A sua fé é viva. Glória a Como Deus. Deus te deu, você tem que ser forte. Não deixe morrer isso que você tem. Aleluia. Glória a Deus. Timóteo tinha um dom de pregar, de cuidar. E o seu dom é tão precioso. Um pastor ou um porteiro, sempre dito aqui, o seu dom é precioso ao Senhor. Não deixe o seu dom morrer, seja por sofrimento, seja por dificuldade, seja por problemas nos nossos lares, seja por problemas que nos rodeiam, seja por perseguições. Não deixe o seu dom morrer. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo continua. Porque ele fala algo no versículo 7 que me chama a atenção. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor aqui é um medo e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Glória a Deus. Muitas vezes a gente olha para Deus e a gente pode ter medo do Senhor. Isso não é comum. A palavra fala, ser santo. A gente já vê na nossa cabeça, não pode isso, não pode aquilo. O povo de Israel, uma passagem muito conhecida, quando Deus se apresenta na montanha, com raios, com fogo, eles sentem medo. Sentiu medo. E a gente compreende, porque como um Deus santo assim, como foi cantado, Isaías viu o Senhor, ele caiu de joelhos. Como pode meu olhos ver aquele que criou os céus e a terra? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como pode o meu espírito ser a habitação desse Deus que não há nada maior? No universo não é suficiente, Ele é maior. É só aqui para a memória, como diz o louvor, como esse Deus tão grande pode te chamar. Mas eu te digo, não tenha medo. Não tenha medo do Senhor, porque Ele não nos chamou para ter medo. Porque Ele, eu já vou falar mais para frente, mas Ele tem coisas grandiosas para nós. E Ele fala que Deus nos deu um Espírito que dá poder. Glória a Deus. Poder de falar uma palavra que vai mudar uma vida e vai mudar uma história. De dizer uma palavra que vai mudar uma situação. Amor, que é o fruto do Espírito. Aleluia. Acho que eu nem preciso falar do amor, né? A Priscila fala bastante. O amor de Deus, o amor que produz em nós, transforma nossas vidas, nos abençoa e abençoa o nosso próximo. Glória a Deus. E autocontrole. Eu já volto nessa parte. Então, isso, Paulo vê toda essa situação e fala: Timóteo, eu posso estar preso. Muitos cristãos podem ter abandonado Jesus por medo da perseguição e da morte, mas não se envergonhe, porque eu não me envergonho. Glória a Deus. Eu imagino Paulo vendo isso com correntes, com frio,
final dessa capa, ele pede uma capa para Timóteo. Ele com frio, desconfortável, com fome, abandonado, sentindo a solidão incomparável. Ele fala: eu estou aqui pelas boas novas, mas eu não me envergonho delas. Glória a Eu não me envergonho das boas novas, porque ela é o poder de Deus para fazer novidade, novas histórias. Timóteo também não se envergonha. E ele continua. E aqui eu me apaixonei hoje quando eu li. Eu já tinha lido, mas foi como se eu tivesse lido pela primeira vez. Timóteo, esteja pronto para sofrer comigo. Porque na nossa fraqueza, o poder de Deus vai ser aperfeiçoado. Glória a Deus, aleluia. Pois Deus nos chamou e nos chamou para uma vida santa. Não porque merecemos, mas porque esse era o seu plano desde os tempos eternos. Mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Não havia terra, não havia céu, não havia água. E Deus tinha um plano. A eternidade estaria para começar. E Deus tinha um plano. Ele sabia cada um dos homens que ouvia sua palavra com amor e receber e teria fé. E ele falou: esses vão morar comigo numa cidade gloriosa. Aleluia. Ele sabia o que ia acontecer. Deus sabia do pecado, Deus sabia da morte, mas ele sabia também da nova Jerusalém que irá descer do céu. Porque Deus sabia que eles viverão comigo numa intimidade. Eu serei como a cabeça e eles serão como o meu corpo. Eu serei como um esposo, eles serão como uma noiva. E o amor dessa gloriosa comunhão vai ser como um amor que vem entre o Pai e o Filho, que fez todas essas coisas. Aleluia. Isso é antes do princípio dos tempos. Deus te conhece antes da fundação desse mundo. E Ele predestinou para nós sermos como Cristo Jesus. Por isso que a palavra fala santo. Não porque a gente merece. Se eu fosse para estar aqui e abrir meu coração, eu mereceria estar na presença do Senhor. E eu imagino que o coração dos irmãos também muitas vezes se entristece por olhar a nossa história, coisas que queríamos ter feito diferente, não fizemos. Mas Deus, por meio de Cristo Jesus, jogou tudo isso no mar do esquecimento. Por meio de Cristo, fez uma história nova. Esse é o poder de Deus. Esse é o mistério de Deus. Porque Deus faz uma coisa nova. Ele olha para a nossa vida, uma vida bagunçada, uma vida perdida, e Ele tem uma boa notícia. É uma boa notícia que nos faz estar aqui. Veio o pecado, veio a morte, mas Jesus foi vitorioso. Ele foi vitorioso sobre tudo isso, para que hoje a gente tenha livre acesso ao Deus vivo. Não há riqueza maior, não há poder maior. A gente pode ser um homem mais pobre, a gente pode estar jogado numa cadeia. Nós somos filhos de Deus. Deus escolheu a gente para ser a habitação do seu Espírito Santo. E nós somos morada deles. Como filhos. Como filhos. E Ele nos ama com o amor de Pai. E Cristo Jesus fez tudo isso. Algo maravilhoso que Ele também fala de morte. E agora Ele tornou tudo isso claro para nós, com a vida de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Deus me escolheu
Paulo falou. A gente sabe a dor de uma perda. A gente sabe como é difícil perder um ente querido. Mas em Jesus Cristo, morte, que significa separação, não vai haver mais. Aos olhos humanos, não é possível. Aos nossos olhos, é um conto de fadas. É uma história para a gente esquecer os problemas. Para os olhos humanos, é uma forma de a gente não ficar sentindo essa dor. Mas nas palavras do Senhor, nas palavras que eu creio, é verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele venceu a morte, não com espadas e exércitos. Cristo venceu a morte, entregando a sua vida e morrendo no Calvário. Glória a Deus. E essa morte não foi para sempre, porque Ele é o autor da vida. E a morte dele foi para nos dar uma vida que não tem fim, uma vida em abundância. Então Deus, Cristo Jesus, venceu a morte, nos deu vida e imortalidade. No céu não vamos morrer, mas vamos viver eternamente as delícias com Cristo, com muitos dos nossos irmãos que já se foram, porque Deus não se esqueceu deles, mas os chamará quando voltar. A palavra de Deus fala em Tessalonicenses: os mortos reviverão e subirão com Cristo nos ares. Glória a Deus. E a igreja do Senhor lá para subirá com Jesus, para estarmos com Ele e nunca mais nos separarmos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para vocês com fé, eles sabem que vocês têm, o tempo deles estava acabando. E continua: por isso estou sofrendo assim. Por isso estou sofrendo assim. Da mesma forma que Cristo morreu, nós morremos com Ele. Morremos no batismo. E a morte é um lugar de dificuldade. Mas Paulo, eu vejo ele, essa carta, nessa dificuldade, nesse sofrimento, sabendo que participava da morte de Cristo, ele tinha certeza que também participaria da sua vida. Glória a Deus. Foi o que foi dito, que eu acabei de falar. E ele acredita que vai viver na eternidade com o Senhor. E o sofrimento aqui é um grão de areia. Hoje é, mas amanhã será. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é difícil. É como aquele grãozinho de ouro que dói tanto, mas é só um instante. Amanhã não vai estar mais. Mas não me envergonho, pois conheço aquele que eu creio, que tenho certeza que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que me foi confiada. E agora encerrando, Deus nos deu tudo isso, nos dá uma palavra, que é agora sim, a parte que me deixa bem, é uma instrução perfeita. Antigamente, no Antigo Testamento, os homens não conseguiam seguir a lei do Senhor, e era frustrante, porque a peca é lá do Adão nosso, sabe, que pecou, ainda estava lá e queria se afastar do Senhor. Mas Cristo veio, nós o aceitamos. E essa natureza de Adão que se afasta do Senhor não reina mais sobre nós. Glória a Deus. Quem reina é a natureza de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então eu posso ouvir a palavra dele, essa palavra é verdadeira. Eu posso ler, dedicar, aprender essas instruções que não são em momento nenhum
para prejudicar a ação nossa. Ao contrário, para que a gente tenha uma vida boa. Reprovérbios, uma vida boa espiritualmente, profissionalmente, socialmente. Aqui, principalmente nas cartas, como louvar a Deus em tudo, como ser um servo bom. E a gente consegue ser dessa forma. Não mais sacrificamos animais, mas vivemos de uma forma a agradar a Deus. Glória a Como Deus. uma oferta de aroma suave. Era um azeite especial, a oferta de aroma suave. Um azeite, como pode ser, temperado. Eu acho que não é a melhor palavra, mas um azeite fino, que quando era derramado sobre o altar, que dava um aroma muito bom. Esse aroma subia até o céu. E esse aroma são as nossas obras de amor. Glória ao Senhor. Isso é essa casa. Eu queria que cada um de nós fazemos isso. Glória a Deus. E que possamos guardar todo dia. Porque o mal vem, o dia mal vem, o sofrimento vem. Mas Deus fala, fique firme. Porque é a grande recompensa. E esse é o mistério do livro de Apocalipse. Glória a Deus. Continue firme. Viveremos na nova Jerusalém de Deus. Glória Esse é a o Deus. nosso foco. Como atleta que busca o seu objetivo. Nosso foco, o céu, viver com o Senhor. E nisso, pregar a palavra dele para mais e mais pessoas. Essas foram as palavras de Paulo a Timóteo e do Espírito Santo para os nossos corações. Eu agradeço a oportunidade e as palmas podem louvar o nome do Senhor. Teu nome é santo, Jesus é santo, entre os querubins,
juntos?